já que a nossa imprensa tradicional finge que não existe a pandemia, finge que não existe a guerra, e quando fala de inflação no Brasil, culpa sempre o Bolsonaro, e quando fala de inflação na Europa, nos Estados Unidos, aí eles trazem um contexto e não culpam os respectivos presidentes dos países europeus, dos Estados Unidos. Então eu quero trazer aqui uma reportagem da Gazeta do Povo, que assim como a grande imprensa ouviu especialistas, só que não aqueles especialistas que eles pinçam, né? Que eles pegam justamente para falar o que eles querem, que é sempre visando atacar o governo. Então nessa reportagem, a Gazeta do Povo entrevistou alguns economistas e eles trouxeram aqui algumas informações óbvias que eu venho publicando com frequência nas minhas redes sociais, que são as verdadeiras causas da inflação, não só no Brasil, mas no planeta. Mas só que a nossa imprensa, ainda mais no ano de eleição, finge que não houve o fecha tudo, que o comércio não foi trancafiado, que não quebraram empresas por causa disso, finge que nada disso aconteceu, né? Então, vamos aqui dar um banho de realidade para que as narrativas sejam enterradas, tá? Então vou repercutir alguns trechos dessa reportagem. A inflação brasileira, que atingiu 12% no acumulado de 12 meses até abril, tem boa parte de suas raízes no exterior, segundo analistas ouvidos pela Gazeta do Povo. E a Gazeta do Povo nem fala em especialistas, né? Não tem essa arrogância que a mídia tradicional costuma ter. Porque quando você fala que é um especialista, então você não tem o direito de discordar, porque, pô, você tá falando com Deus do assunto, né? Então, percebam a diferença também da imprensa esquerdista para a imprensa conservadora. Seguindo aqui, o economista sênior do banco MUFG Brasil, Maurício Nakarondo, aponta que uma série de fatores está pesando sobre a alta nos preços. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, obviamente, né, que a imprensa finge que não existe quando é para atacar o Bolsonaro, o choque nos preços do petróleo, que aumentaram quase 37% em dólares neste ano, e a acentuação dos casos de Covid na China. Lá, de novo, começou a fechar tudo. Tem local que o pessoal não pode sair de casa. Tá terrível, a coisa tá braba. Um dos principais vilões são os preços das commodities. Os preços delas aumentaram 49%. Olha isso, 49%. No comparativo entre os primeiros trimestres de 2021 e de 2022. E segundo os economistas Thiago Angelis e Miriam Basti, do Bradesco, apenas parte do fenômeno pode ser atribuído aos problemas no leste europeu. A guerra veio para piorar os cenários, sem dúvida, sintetiza a economista. O problema já era visível antes do conflito. Com desafios para a recomposição das cadeias globais ainda presentes, consequência do fecha tudo e toda essa, né? O problema foi como o mundo lidou com tudo isso, né? A forma exagerada, né? Isso que está até hoje que impactou as cadeias de suprimento. Entre outros problemas de oferta que têm se acumulado nos últimos anos. A forte demanda, impulsionada pela combinação de políticas econômicas de estímulo durante a pandemia, também explica uma parte importante dessa alta de preços, dizem os economistas do Bradesco. A guerra tem impacto direto no preço dos alimentos. Entre os mais atingidos são os derivados de trigo. Quase 30% do cereal consumido mundialmente, tá? Mundialmente, é sempre bom falar mundialmente, senão já vão falar que é Bolsonaro. É exportado por Rússia e Ucrânia. Olha isso, 1/3 pelos dois países que estão em guerra. Aponta o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Dados do IBGE mostram que neste ano a farinha de trigo já ficou 15% mais cara para o consumidor. O pão francês subiu 9,72% e o macarrão 15%. Outro produto que está sendo afetado é o óleo de soja. Apesar de a Ucrânia e a Rússia não serem importantes fornecedores, desde janeiro houve aumento de 20%. Não bastassem os problemas de oferta, com a quebra na produção do sul do Brasil, Argentina e Paraguai, há dificuldades no fornecimento de outros óleos vegetais, o de girassol, da qual a Ucrânia é o maior fornecedor, e o de palma, por parte da Indonésia. Quem também está causando reflexos na inflação é a variação no preço do petróleo, tá? Então, de novo, a gente não está falando de Bolsonaro, é sempre bom ficar repetindo. No acumulado dos últimos 12 meses, a gasolina aumentou 31%, o óleo diesel subiu 53% e o gás de botijão 32%. Segundo a análise do EdgePoint Global Markets, os estoques do petróleo estão muito baixos nos Estados Unidos, mesmo com as refinarias funcionando em níveis sazonalmente altos. A Europa, que poderia aliviar essa escassez, exportando mais diesel e gasolina para americanos, também tem estoques pequenos. Então vocês percebam, o problema é global, é mundial, tá?
Mas é sempre bom a gente ficar relembrando essas coisas, porque a imprensa faz questão de nos fazer esquecer, né? O que, aliás, isso não é jornalismo para mim. Isso é má fé misturada com militância política, com verniz de jornalismo, que é terrível, né? Terrível. Os preços do petróleo atualmente encontram sustentação em um possível embargo energético apoiado pela União Europeia contra a Rússia, no que dependerá da aprovação da Hungria, que é contrária à decisão, o que limita ainda mais a disponibilidade atual de suprimentos, embora ainda não haja nenhum acordo, informa a empresa de análise de risco. Para o futuro, novos impactos nos preços estão a caminho no Brasil. Na segunda-feira, os preços do diesel foram reajustados em 8,8%. E segundo a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, a ABICOM, ainda há uma defasagem de 11%. Então, assim, não vem coisa boa pela frente, infelizmente. E também há outro problema que já está trazendo impactos à economia brasileira. O aumento de casos de Covid na China, principalmente na região de Xangai, de onde sai 1/4 do PIB do país. Afeta a economia brasileira de duas formas. De um lado, diz Nakahondo, há um menor consumo de commodities por parte da segunda maior economia global, que aí impacta o Brasil, obviamente. De outro, as dificuldades no fornecimento de bens e componentes industriais podem pressionar os custos nas fábricas, que já aumentaram 18% nos últimos 12 meses, segundo o IBGE. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu publico com recorrência, mostrando que esse problema é global, que Estados Unidos e Europa estão com a maior inflação dos últimos 25, 30, 40 anos, dependendo do país na Europa. Estados Unidos, se eu não me engano, é desde 1982, então dos últimos 40 anos. Mas quando a imprensa fala de Brasil, eu tenho estômago para hora ou outra acompanhar a Vila, a Reinaldo Azevedo, que eu gosto de escancarar a hipocrisia desses dois jornalistas que eu acompanho há 15 anos e que até agora eu não compreendo eles falarem tão mal do Lula e hoje praticamente não, o Reinaldo já falou declaradamente que vai votar no Lula e o Vila ainda não falou explicitamente, mas já falou que no segundo turno não vota no Bolsonaro, então obviamente vota no Lula. E eles falando, eles também, atacando que o problema do Bolsonaro para a reeleição vai ser economia, e são dois sujeitos que aplaudiam, né, o fechamento de tudo. E aí você pensa, caramba, será que eles defendiam esse fechamento pensando também que isso prejudicaria a reeleição do Bolsonaro, porque obviamente quebraria a economia? Porque não é possível, eu só vejo pessoas que aplaudiam o fecha tudo, jogando toda a responsabilidade nas costas do Bolsonaro e fingindo que não houve todo esse caos no planeta inteiro. Né? Então, pessoal, vamos escancarar, vamos divulgar, compartilhem o vídeo, vamos mostrar que existe sim má fé na imprensa, nem tudo é culpa do Bolsonaro, tá? Então vamos, nesse ano de eleição, não vamos permitir que a desinformação e a militância política da imprensa prevaleça. Aproveitem, se inscrevam nas minhas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.